Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Mas para quem ainda não me conhece e não está me seguindo, meu nome é Luciana Kegawa e eu estou aqui compartilhando a minha jornada de transformação, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Mas esse vídeo aqui, ele é uma continuidade de dois que eu já fiz, que eu estou falando como foi a minha transição de carreira, quais foram as minhas percepções, as minhas dores e o que eu coloquei na prática do que eu aprendi. E eu estou fazendo esses vídeos baseado no livro do Jacob Petrie, O Óbvio que Ignoramos. Ele, para mim, ele é meu mentor, continua sendo, no pilar de autoconhecimento, e esse livro ele foi muito transformador para mim. Mas para quem ainda não viu o meu vídeo passado, eu queria reafirmar uma coisa que eu já falei. Se por acaso o Jacob e esse livro não te tocar o seu coração, não te transformar, que você procure alguém que faça isso. Porque quando a gente está nesse momento, a gente está muito vazio, a gente está muito confuso, e a gente precisa de pessoas que nos inspirem e nos guiem. A gente não faz nada sozinho nesse momento. Então, se por acaso ele não fizer sentido para você, que você procure alguém que te inspire e te dê algum sentido. Tem uma parte do livro que o Jacob fala, que é muito interessante, que ele fala que a gente precisa gerenciar a nossa energia e não o nosso tempo. Por que ele fala isso? Ele fala que a gente tem muita dor psicológica. Medo, ansiedade, estresse, angústia. E ele fala que geralmente essas dores, elas estão ligadas ou a alguma coisa do passado ou a alguma projeção do futuro. Que quando a gente faz isso, fica no passado ou no futuro, a gente divide a nossa mente e a gente perde a eficácia da nossa energia no que a gente precisa fazer. Porque a gente só tem o hoje, a gente só tem o agora para fazer. Não é óbvio isso? Quando eu li isso no livro, e isso que eu gosto, quando eu falo de trazer na prática das coisas que a gente aprende. Quando você lê, você traz para a consciência, você percebe. Nós só temos o hoje para realizar. Não temos nem passado e nem futuro. Por quê? Uma coisa que ele fala sobre energia, quando eu estava nesse momento de transição, eu acho que eu ainda não contei, mas era do setor de joias. E eu fiquei muito tempo desperdiçando a minha energia pensando no que não tinha dado certo, ou até deu certo por algum tempo, mas já não fazia mais sentido para mim, e eu fiquei me culpando muito, porque já tinha 50 anos, hoje eu tenho 52, você vê que é um processo, e eu também fiquei muito projetando o meu futuro, qual era o meu propósito, o que eu queria fazer, e eu fiquei realmente desperdiçando muita energia no passado e no futuro. Quando eu percebi que eu tinha que focar no hoje, eu comecei a direcionar mais o que eu queria fazer, o que eu tinha que fazer. E uma coisa que ele fala muito no livro, que foi também o que eu senti, que geralmente a gente tem uma certa tendência a querer controlar tudo. E como a gente não consegue controlar as mudanças, as coisas, a gente tem uma certa tendência a voltar para as circunstâncias que a gente tem controle, voltar para a zona de conforto. E isso eu senti muito, porque quando é difícil, não é um processo fácil, muitas vezes eu pensava assim, eu vou voltar para o setor de joias, é um setor que eu já conheço, eu vou ver se eu consigo fazer de uma outra maneira, mas as coisas não fluíam. Mas muitas vezes eu tive vontade de voltar para o setor. Pensar, vou voltar de uma outra maneira. Então a gente realmente, o que eu li no livro faz muito sentido. A gente tem essa certa tendência a voltar para o que a gente queria. Mas uma outra coisa que ele fala aqui, que é muito verdade, que só em ambientes onde a gente não tem certeza de nada, é só em ambientes que é quando a gente se joga em desafios que a gente consegue descobrir os nossos potenciais e desenvolvê-los. Quando eu descobri que eu queria falar sobre autoconhecimento, consciência, espiritualidade, eu queria fazer um canal no Instagram, eu queria fazer um podcast, percebam, né, eu era do setor de joias e eu queria fazer uma coisa totalmente diferente. Então eu tive e continuo tendo que desenvolver vários relacionamentos potenciais, descobrir coisas em mim e realmente eu descobri. Eu tenho ainda muita coisa para desenvolver, mas eu já descobri em mim a capacidade de que eu posso desenvolver. E esse direcionamento de energia que ele fala é muito importante. Quando você descobre o que você tem que fazer, você tem uma direção, e quando eu me pego falhando, que muitas vezes eu me pego falhando, tem uma frase que ele também, numa parte do livro ele fala, que são os dias bem-sucedidos que faz a gente chegar no nosso propósito. Se a gente tem que fazer uma coisa, a gente não faz, a gente falha no que concerne esse dia. E essa frase dele, quando eu estou nesses dias que realmente eu quero voltar para a zona de conforto, que eu fico me distraindo, essa frase vem na minha cabeça
eu volto para fazer o que eu tenho que fazer e eu salvo meu dia. E é uma sensação muito boa você salvar o seu dia, porque não é óbvio que a gente precisa de dias mais bem-sucedidos para a gente chegar no sucesso, no que a gente quer. É óbvio, só que muitas vezes a gente se perde. Por isso que eu falo que a gente precisa ter paciência com a gente precisa ter intenção, a gente precisa ter amor radical por nós, porque não é um processo fácil. Mas outra coisa que eu descobri, e eu tenho descoberto a cada dia, a força que a gente tem para fazer essa mudança, a força que a gente tem de sair do zero e fazer o que a gente quer. Só que a gente precisa ter a coragem e a honestidade com a gente mesmo nesse processo. Não tem como a gente passar por um processo desse sem se desconstruir, sem levar vários tapas na cara, porque esse livro aqui é um tapa na cara. Por isso que ele é o óbvio que ignoramos, porque e eu acho que ele também é a força que eu encontrei para descobrir os meus potenciais e o meu propósito. Quando foi nesse caminhar que eu fui descobrindo o que eu queria fazer, foi realizando as coisas que eu tinha que fazer sem ficar me distraindo, mas também me perdoando, me permitindo falhar, mas falhar menos, sendo sempre melhor do que eu fui ontem. Então, se você está nesse processo de transformação, fica aqui comigo, eu ainda tenho mais algumas coisas para falar. Se eu pudesse alguma luz, alguma reflexão na tua vida, já vou ficar muito feliz. Se você tiver alguma coisa para dividir comigo, algum conselho para me dar, me manda uma mensagem para a gente conversar. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão me levar no meio desse caminho. Até o próximo vídeo.